Quando você olha as incontáveis séries canceladas da Shonen Jump, uma das mais faladas é Ayashimon. Já falamos algumas vezes aqui no canal de outras obras que passaram por destinos similares a essa, e como conclusão, sempre chegamos no ponto que as histórias nunca são canceladas assim do nada. Sempre tem um acúmulo de motivos resultando no sumiço prematuro de uma história que tinha potencial. Porque afinal ela é do mesmo autor de Jigokuraku, que é uma história muito bem vista. Ayashimon é mais uma parte desse conto de cancelamentos da Shonen Jump. E nesse caso, o que exatamente selou o destino e um machado nas costas dessa obra? Ayashimon acompanha a história de um garoto, Maruo, um cara forte, muito forte. O maluco é um humano, entre aspas, normal, e tá aqui explodindo coisa no soco que nem Son Goku. Maruo é estranhamente forte, e o motivo disso é bem simples. Ele quer virar um protagonista shonen. Bom, Ayashimon é um manga shonen, e Maruo é o principal. Acho que ele já conquistou esse sonho, né? Mas enfim, ele vem de um ambiente doméstico horrível, de abusos constantes, mas os mangás são sempre sua válvula de escape, um lugar que ele pode mergulhar e esquecer de tudo que tá acontecendo. E por isso, desde pequeno, Maruo treina que nem seus personagens favoritos, buscando um dia ser que nem eles, saírem em aventuras doidas por aí, chutando a bunda de qualquer macaco que venha aparecer na frente dele. Só que acontece que ele ficou forte até demais. Qualquer briga que ele entra depois de crescido, dá nisso aí. Hit kill, o cara tá farmando em área level baixo e tá reclamando que não ganha XP. Então a vida dele é bem monótona. Ele treinou tanto pra sentir a adrenalina de uma batalha, mas dando peteleco no inimigo e ganhando não dá adrenalina nenhuma. Só que certo dia, quando ele tá fazendo sua arte normal, ele tá procurando e precisa muito de emprego. Tá na pindaíba e já tentou de tudo que dava, só que lugar nenhum aceita a força sobre-humana dele. E é aí que uma garota aparece. Seus sensos de otaku fedido já gritam. Uma garota de kimono, correndo de um monte de cara, com o cabelo desse, tá na hora dele brilhar. E é aí que a história se desenvolve. Acontece que a garota é uma Yakuza. Só isso já deveria ser o suficiente. Afinal, uma literal máfia que dominava o país nipônico apenas algumas décadas atrás. E quem já jogou a série de jogos de Yakuza já consegue atestar que Maruo teria brilho suficiente nas ruas cobertas pela noite japonesa. Só que a garota não é só um Yakuza. Ela é também um Ayashimon. Basicamente, ela é um tipo de ser que vive em meio aos humanos como personificação de yokais. Yokais são lendas folclóricas japonesas, seres místicos da cultura que servem para explicar diversos fenômenos e acontecimentos do país oriental. Se tu não tem muita ideia do que é um yokai, eu tenho um vídeo só falando disso, é só ver lá. Ok, premissa da hora, né? Um protagonista que é ao mesmo tempo simplório, é diferente, motivações bestas, mas que são interessantes o suficiente para te darem aquela sensação de o que vai rolar daqui pra frente? Que é mais reforçado ainda quando é misturado com criaturas lendárias nos yokai, nesse mundo que até onde o principal sabia, não tinha nada de mágico. E por essa premissa, essa história teve a oportunidade de ser serializada, logo depois do fim de Jigokuraku. O potencial é incrível, misturar lendas antigas e uma história moderna é sempre bem interessante. Dependendo de como o autor abordar, poderíamos ter algo para ver como que lendas que estão sendo esquecidas na vida moderna lidam com tudo isso, esse mundo diferente de uma época antiga na qual eles faziam parte. Ou se puxar mais para as batalhas shonen, como que Maruo e Urara vão lidar com essas criaturas completamente absurdas e tem um potencial até para suspense, se pá, terror, porque yokais muitas vezes são tentativas populares do pessoal da época de explicar algo que para eles era inexplicável, tipo um animal falar para eles era completamente sobrenatural. Então, para explicar isso, fizeram yokais que fazem esse papel e explicam o porquê que gatos fazem seus Long Johnson por aí. Então, o potencial imenso do autor ter colocado a ideia principal como yokai é simplesmente infinito. Eu já tava esperando aqui o velho dos feijão azul que aparecendo do nada e lurando os personagens por algum lugar e descendo o cacete neles. Porque imagina, tu tá lá no meio das ruelas em Tóquio à noite, aquele lugar meio creepy e tal, e começa a escutar
feijão sendo lavado. Mas que merda. Tipo assim, que? Tu vira a esquina e vê um velho de costas agachado no chão com uma bacia. E pá, ele vira e tu já caiu na armadilha dele. Xixi, credo. Só que é aí que os problemas começam a aparecer. Você pode pegar qualquer historinha de qualquer yokai random que tu coloca numa roleta e gira e pensar como é que ela seria no ambiente de shounen. E você com certeza vai pensar em histórias melhores e que exploram mais esses monstros e espíritos do que qualquer coisa mostrada em Ayashimon. Eu não diria que a história de Ayashimon é ruim, só que a parte mais interessante, que tem mais potencial, que são os yokais, são simplesmente usados em sua maioria como nome de fundo e algo que talvez justifique os poderes shonenizados de tal personagem que aparece. E sinceramente, muitas vezes os personagens e seus poderes nem tem tanto a ver assim com a lenda que eles deveriam tratar. Você não olha pra esse cara e fala que ele é a representação dessa lenda. Meio que a ideia dos yokai fica sendo jogada de um lado pro outro, que nem ping-pong. Uma hora é algo central que dita tudo na história, na outra é só o autor explicando que caralho você tá vendo, porque não dá pra saber pelo design ou poderes dos personagens. Tudo fica pro segundo plano e é meio que uma ideia jogada fora, e só é mais explorada com um conceito interessante no final, quando eles vão tretar com os Tanuki. Você passa a história quase inteira sem sentir que os personagens têm conexão alguma com as lendas antigas. A parada que atrapalha muito o aproveitamento dessa obra nesse caso também é que essa ligação entre os personagens e qual yokai eles são ser fraca não é algo estritamente ruim, se é que vocês me entendem. Poderia ser bem interessante também, se feito de uma forma engajante, pode criar uma situação do tipo, e agora o Maru tem que descobrir que yokai é esse cara, para ele entender do que o inimigo na sua frente é capaz e conseguir vencer, porque se ele não fizer isso, ele tá ferrado. Pra quando for revelado o yokai, o leitor ter um impacto de caralho, vai dar muita merda, principalmente se você tem uma mínima ideia do yokai em questão. Mas, né, isso não acontece. Parece que as lendas antigas não têm muito peso na história, igual deveria, quando elas são uma das principais partes dela. Tem algumas coisinhas que se destacam, mas nunca é algo suficiente para o que deveria ser, com o potencial da ideia que foi apresentada. Na maioria das vezes, uma pessoa normal que não tem muita base no mundo dos yokai, que acontece até para os próprios japoneses, só conseguem entender certas partes se tiver a Wikipédia aberta do lado para pesquisar que lenda aquele personagem deveria ser, e talvez então começar a entender como aquele personagem foi baseado nela, porque você não recebe o contexto suficiente na história em si para entender que lenda tal personagem é e que peso que aquele momento deveria ter. Só que no final das contas, infelizmente, adivinha, isso não importa muito. O autor não consegue fazer nem com que tenha uma certa mística dos leitores, fazendo eles ficarem esperando para saber qual yokai eles são, nem com que os leitores saibam qual é o yokai e fiquem apreensivos pelo que eles são capazes de fazer. Quase todos os personagens fogem muito do tema que deveria representar, como tudo puxa pro shounen. Os poderes mais aterrorizantes e tenebrosos que são explorados em qualquer história de yokai viram só poderzinhos normais que já é de se esperar em um shounen. Chega a ser um pouco até ridículo. É uma parada que sozinha torna algo de potencial fantástico em algo bem clichê e esperado em qualquer historinha aleatória por aí. Então tudo fica meio... né? E a ideia foda dos yokais se morfa em algo simples e batata. Basicamente uma outra forma, uma outra interpretação de nome de poderes ou ataques. Todo o potencial de tudo se torna apenas isso, para justificar que esse personagem é capaz de fazer tal poder. E é por causa disso que ele sabe atacar fogo ou gelo, e não umas coisas bizarras, malucas e mega criativas por aí. É tudo bem básico e vai expondo coisas bestas que em outras histórias, melhor desenvolvidas, não dá nada, e você nem percebe, mesmo se forem ruins, mas que aqui aderem mais e mais ao problema, e acaba que cada coisa que não tem uma qualidade excepcional, igual você é constantemente induzido a esperar por tanta premissa bacana, tudo fica um pouco desapontante. Tipo, os personagens, suas personalidades, ok, nada revolucionário, mas são legaisinhas. O Maru ser um lunático viciado em dar porrada é doideira, só que por causa que não tem toda uma estrutura concreta em volta, elas falham em puxar seu próprio peso. Tirando a Urara e a Hachihime, você não consegue sentir que qualquer
qualquer um dos personagens é uma pessoa com pensamentos. Tipo, o Maru é um personagem bacana, tem uma premissa foda, mas o que rola em volta dele não faz com que ele se torne um personagem verdadeiramente interessante. E todos os personagens são assim. Então tudo vira algo com uma ideia simplória e clichê. Tudo se mantém em um nível apenas ok. E a história fica como um todo bem plana, onde as coisas muito boas são arrastadas para um nível nulo e as coisas muito ruins elevadas ao mesmo nível. Ao ler, você sempre sente que tem algo faltando e nunca vira uma história que tenta emular a ideia de shounen e elevar um nível mais alto ou diferente como o Gintama, da mesma forma que a sua premissa e o conceito de personagem principal tende a fazer parecer. Por exemplo, se você vê esse personagem e ao invés de ter a perspectiva que ele é um vilão desgraçado sadístico igual a premissa que ele é dada, que por sinal é muito foda, você vê ele como um wannabe Boruto e os designs jovens, uau! E se a comparação é com Boruto, você já consegue entender o nível do problema. Então isso tudo expõe a ideia do autor de manter a história simples, só que ela mesma exigindo ser mais complexa. No início, essa exata simplicidade é exatamente o que te chama a atenção e te faz querer ver mais. Só que a partir do momento que a história começa a se desenvolver, perambulando por Kabukicho e mostrando o mundo que aqueles personagens vivem, ela mesmo demanda uma complexidade que o autor não dá. Por diversos motivos diferentes, tudo tem uma premissa mega interessante, que só de ser apresentado te faz viajar nas possibilidades incríveis, mas na maioria das vezes o autor não consegue cumprir o desenvolvimento dessas diversas ideias de uma forma satisfatória. Mais uma vez, não chega a ser algo ruim, só fica numa linha mediana. E depois de cada ideia perdida ou mal usada, a única coisa que passa pela sua cabeça constantemente é... poderia ter sido melhor, que pena. No final de tudo, infelizmente, a verdade é que a Yashimon fabricou o seu próprio cancelamento, criando uma história que tem base em expectativas. Quanto mais interessantes as ideias apresentadas são, maiores serão as expectativas dos leitores. Se você apresenta algo fantástico, é mais do que natural que você desenvolva algo igualmente fantástico. Esse é o esperado, a mente do hamsterzinho na rodinha dentro da cabeça humana funciona assim. Então se com algo fantástico você faz algo apenas bom, você meio que se auto-sabotou. É uma maneira sutil, só que bem bruta de trair os leitores. A indústria é insanamente saturada, ela tá buscando histórias para vender o máximo possível e ela não vai ter paciência se você não tiver o apoio dos leitores, os mesmos que pagam o salário de todos os envolvidos. A baixa em vendas é o que deixa em evidência que pros leitores algo não está sendo como deveria naquela história, seja por bons motivos ou não, mas infelizmente é uma vida ditada por números. Uma arte só tem valor e seu lugar para existir se alguém dar o valor o suficiente para que ela exista. Eu desenhar algo não vale nada no mundo além do meu sentimento se ninguém botar valor. Ela não tem motivo de existir além da minha vontade, e minha vontade não paga as contas. É uma dicotomia meio bizarra, porque a realidade é que um leitor não se importa em consumir algo que é apenas ok, tanto que você vê direto por aí aqueles animes ou mangos extremamente cotocos que você faria melhor com um bloco de notas e 4 horas. Só que por eles existirem de forma tão grandiosa, um grande valor foi colocado neles por um motivo ou outro. Só que nesse caso, são obras que te induzem a esperar menos e talvez te surpreendam por continuarem sendo medíocres e previsíveis, mas talvez também criando algo bacaninha que você não esperava. A Yashimon faz o oposto disso, te induz a mais, só que tudo se mantém normal e apenas bom. Quando os autores recebem a notícia que vão ser cancelados, eles têm que se virar para conseguir finalizar o que começaram de uma forma abrupta. Cada autor lida com isso de uma forma, mas quase sempre fica bem ruim. Yuji Kaku, apesar de ter que rushar muito, como todos, consegue fazer o incrível. Tudo se mantém incrivelmente normal. Se encaixa bem com toda a atmosfera de Yashimon, mas algumas das melhores ideias e desenvolvimentos acontecem nessa reta final, que é bem legalzinho, mesmo com toda a situação bem merda. A verdade é que se o autor tivesse conseguido manter o nível da luta contra os Tanuki na história inteira, desde o início, estaríamos conversando em um vídeo completamente diferente. Mas a história é o que é, apenas ok. Então a opinião das massas é brutal. Ela pode fazer a vida do autor, mas se elas não abrem o mango e vê algo que não cumpre o que elas são induzidas a esperar, são essas mesmas massas que afundam o autor na lama, mesmo que algumas pessoas gostem muito das histórias. É uma situação bem triste que nós sempre batemos a cabeça nesses
vídeos de cancelamento. Poderia ter alternativas, a Jump poderia ser mais leniente e tal. Mas a realidade é essa. A Yashimon é uma história que, mesmo com suas falhas e consequentemente com sua curta duração, marcou muita gente que leu. Igual sua premissa, seus ideais são fortes, nunca desista. Uma hora a vida que você vê valor vai chegar. E pra muita gente, dependendo do momento da vida, vai ser algo que vai marcar bem fundo, sendo capaz até de talvez mudar a forma de pensar dessa pessoa, que é bem legal de se pensar. Mas esse é o conto de Ayashimon. É uma história que vive de potencial, mas falha em desenvolver cada um deles da mesma forma, sendo uma história perfeita pra palavra mid. Falei a palavra proibida agora. Ferrou. Mas enfim, por isso não é de se surpreender que o lugar dessa história, que tinha tanto futuro, tanta expectativa, foi aberto para dar lugar e a oportunidade a outras obras. E uau! Muito obrigado aí aos primeiros membros do canal, Carmel, Guts da Shopee e Sky Pumpkin. Muito obrigado mesmo por apoiarem o que eu faço aqui.